Gostaria de convidar vocês a participar da Rio Arte Manuais. Os dias vão ser dia 18 a 22, no Centro de Convenções Sul América, ao lado da Prefeitura. Compareçam, venham conhecer. Vocês podem comprar o ingresso no site da Rio Arte Manuais e nas lojas Caçula. Isso é muito importante para o Rio de Janeiro. Olá, meu nome é Cláudia Lima, sou professora da Condo e hoje eu vim ensinar uma peça de pintura gestual. Bom, vamos começar? Eu vou utilizar o kit de madeira da linha Comfort, tá? E ele vem cinco formatos diferentes, tá? Língua de gato, chanfrado, o redondo, o reto e o line. Eu trouxe passo a passo para facilitar vocês. Primeiramente, como é uma peça de madeira, é um MDF, nós vamos utilizar um pincel 284, tamanho 20, tá? Vamos molhar, hidratar, tiro o excesso e aí eu venho aqui, ó, e vou trabalhando um movimento de vai e vem. Aí vão me perguntar, Cláudia, eu posso usar rolinho? Pode usar o rolinho, tá? Só que eu sempre converso sobre isso, que quanto mais você trabalhar com o pincel, mais facilidade você vai ter na hora da pintura gestual. E o rolinho também tem técnica de usar. Você tem que hidratar, tirar o excesso e passar levemente para não ficar marcado, tá? Então, aqui eu passei uma demãozinha, tá vendo que tá ainda manchado. Aqui, ó, tá nesse nível aqui. O que eu vou fazer agora? Eu venho com a lixa dupla e dou uma leve lixada, porque o que acontece? Como é uma madeira, um MDF, quando você aplica uma tinta, ela vai criar uma aspereza. Então, você tira com a lixa. Ela tem os dois lados. Aí você vai falar assim, Cláudia, essa lixa é boa? É ótima. Por quê? Tá vendo que como eu usei? Eu posso também limpar ela, ó. Molhar, tiro o excesso de água e lixar com ela molhadinha, ó. Aí fica bem lisinho. Eu já tô com a peça aqui já preparada. Eu pintei com a cor creme, lixei, pintei de novo. Geralmente a cor clara a gente sempre dá 2 ou 3 demãos. Aí o que nós vamos fazer? No cinza eu vou utilizar essa esponja aqui, que é a esponja de textura. Eu vou hidratar, significa eu vou molhar, vou tirar o excesso com um paninho e vou trabalhar a mistura da tonalidade cinza com o creme. E vou fazer uma leve mistura. Vai ficar um cinza mais clarinho, olha. Tá vendo aqui? Aí eu venho aqui, pego e vou dar leve batidinhas na cor cinza para dar um efeito. Na lateral, ó. Foi o que eu fiz na peça. Aqui, tá? No segundo passo que eu vou fazer agora, eu vou trabalhar com a fita adesiva. A Condor tem fita adesiva, então eu vou trabalhar o seguinte. Eu vou colocar a fita, uma aqui, bem na lateral aqui na peça, colocar aqui. Tá vendo que eu vou colocando assim? Aí você vai me perguntar, Cláudia, por que você vai fazer isso? Porque eu vou trabalhar eu vou pintar umas listas. Existe stencil, que é um molde vazado de lista, mas eu vou trabalhar diferente, ó. Coloquei uma
vou tirar essa. Tem essa. Uma sim, uma não, ó. Uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim e uma não. Então, eu tenho que tirar do meio. Essa fita é 2 centímetros, tá? Então, ó, 1, 2, agora eu boto essa aqui. Fiz isso, o que que eu vou fazer? Eu vou pintar, ó, passo a mãozinha para esticar bem a fita, para a tinta não entrar na onde eu não quero que corra tinta. Venho com o cinza e passo, ó. Aqui eu botei, deixa eu tirar um pouco de excesso, ó. De um lado, vem puxando. Vou passar 2 demãos, que eu fiz aqui. Vou deixar isso aqui do lado. Ó, eu fiz aqui uma plaquinha mostrando, ó, tá vendo? Aqui tá com a fita. Aí, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou retirar a fita e vai ficar marcadinho lá, ó. E grudou. Vou tirar daqui. Aí ficou com essas manchinhas assim, não tem problema. Porque nós vamos fazer uma sombra. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer sombra. Nós vamos usar o pincel chanfrado da linha Comfort, que é o 227, tamanho 2. O que que eu faço? Eu hidrato. Deixa eu virar aqui. Ó, eu hidrato, molho ele, tiro o excesso e venho na pontinha, só na pontinha, ó. E aí eu faço esse movimento, ó. E aí eu vou cobrir isso, olha. Vou de novo lá, faço esse movimento e venho, ó. Isso é sombra. Movimento de vai e vem. Quer mais grossa? Bota mais tinta. E vem, ó. Então, eu vou fazer dos 2 lados, que vai ficar assim. Tá vendo? Aqui, ó. Tem que fazer dos 2 lados, ó. Dos 2 lados da faixa. Aí, vamos supor que você errou. O que que você faz? Molha, tira o excesso e, ó, eu limpo com o próprio pincel e volto lá fazendo o mesmo movimento, ó. Tiro o excesso, ó, vou tirando, ó, com a própria água, tá? Agora, nós vamos pegar um pincel leque, que é o 436, tamanho 4. Eu vou trabalhar com ele seco, tá? Vou usar a tonalidade creme, tinta acrílica, e vou fazer essa batidinha. Posso trabalhar na toalha também, no papel toalha. E vou fazer assim, ó. Com ele em pé, eu vou trabalhar assim, ó. Só sujando, ó. Vamos lá aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, que não tem, que eu não passei, ó. Isso é uma pátina que nós vamos fazer. Nós podemos trabalhar também esse pincel fazendo assim jeans, né? Se eu fosse fazer, usaria dos 2 lados, vertical e horizontal. Olha, aí me dá um efeito diferente, ó. Tá vendo? Só que eu vou fazer só de um lado, ó. Foi o que eu fiz ali na peça. Bom, fiz isso. Eu vou usar um stencil da Opa, que é o 516. É de círculos. Eu vou usar esse segundo círculo para fazer o miolo, para marcar. Então, eu pego aqui, ó, coloco, seguro. Agora, eu vou pegar um outro kit, esse kit aqui que é de stencil, eu vou pegar um pincel, que é o 462, tamanho 6. Eu vou hidratar e vou tirar o excesso. Ele tem que ficar úmido só, tá? E aí, eu vou fazer
pegar a tinta melão, tinta acrílica melão, ó, só um pouquinho, e vou tirar o excesso no papel toalha. E vou bater. É isso que eu fiz no primeiro, tá? Por que eu vou bater? Porque eu vou centralizar as flores. Então, eu bato uma vez, como eu bati 1, 2, 3, né? Depois disso, eu vou vir com o branco, com a tonalidade, que são as pétalas. Eu vou trabalhar com um pincel redondo da linha Comfort. Lembra que eu falei que eu ia trabalhar todos eles? Ó. Aí eu venho com o branco, trabalho, ó, circulando. Esse o pincel redondo é o 225, tamanho 10, tá? Aqui eu usei um tamanho maior, mas podemos usar esse tamanho aqui, ó. O que eu faço? Eu vou flexionar e venho puxando, ó. Esse movimento, ó. Vamos de novo. Flexiono e puxo. Ah, Cláudia, eu não tenho esse tamanho 10, eu tenho um maior. Só que eu tenho de uma outra linha, que é o 411, tamanho 16. Então, vamos lá. Hidrato, sempre hidrato, ó. Molho, ó, trabalho sempre circulando e faço esse movimento, ó. Flexiono e puxo. Vou pegar uma outra cor para vocês poderem ver, porque aqui é muito clarinho. Vou pegar o amarelo mesmo, ó. Flexiono e puxo. Como que eu posso saber se eu centralizei as pétalas? Eu faço assim. Quando eu bato o miolo, eu me imagino uma cruz. Ó, vou usar o amarelo ainda, ó, o melão, ó. Flexiono e puxo. Do outro lado, flexiono e puxo. Flexiono e puxo. Flexiono e puxo. Fiz uma cruz, não fiz? Então, entre esses dois, eu vou botar mais 2 pétalas, que é o que eu fiz lá. Flexiono e puxo. Flexiono e puxo. Flexiono e vou puxando, tá vendo? Tá, fiz isso, espero secar um pouco. E aí eu vou fazer de novo a batidinha aqui. Por quê? Porque na hora que eu trabalho o branco, eu vou tampar o miolo. E ele vai ficar clarinho. Então eu volto e bato de novo o melão. Com o pincel batedor, né? Que é o 462, tamanho 6. Eu volto lá e bato de novo. Aí ele vai ficar bem forte. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma sombra com o amarelo ocre, que é uma cor mais forte. Aí eu faço o mesmo processo. Molho, tiro o excesso na pontinha e eu vou fazer esse movimento, ó. Movimento de vai e vem. Ó. E aí eu faço esse movimento aqui, ó. Faço como se fosse uma meia-lua. É o que eu fiz lá. Tá vendo ali? Fiz. Terminei de fazer todas as flores. Eu uso pinta-bolinha. A Condo criou várias tonalidades de pinta-bolinha, tá? Aqui eu trouxe 2 para vocês poderem conhecer. Tem o tamanho de 1 a 4 e o outro de 5 a 8. Então, eu vou usar o tamanho 5. E aí eu venho com o preto e dou leves batidinhas, assim, ó, para intercalar, ó. Depois eu venho com o branco, limpo primeiro, venho com o branco, no mesmo processo, ó. E aí eu vou batendo devagarzinho, porque as bolinhas vão diminuindo conforme eu vou batendo. Eu não vou bater e voltar, bater e voltar. Eu vou bater e indo batendo direto. Eu não volto para pegar tinta. Aí fica esse efeito aqui. Vou pegar o pincel 222, tamanho 0. E aí eu vou trabalhar o verde musgo, que é fazer os galhos.
tem que trabalhar com esse pincel com a tinta mais diluída. Aí você vai me perguntar, Cláudia, por quê? Para o pincel correr melhor, ó. Circulo e aí eu vou fazer esse movimento, olha. É o que eu fiz lá. Trabalha com ele em pé. Se eu trabalhar com ele deitado, olha o que acontece. Então, o que eu quero é a tinta mais diluída e aí eu faço esse movimento, ó. Eu vou vir com o pincel chanfrado com o verde e o branco, dupla carga. E eu vou fazer esse movimento, olha. Viro, flexiono e puxo, vou levantando, ó. Vou de novo, ó. Coloco tinta, ó. Faço esse movimento, ó. Para fazer as folhas. De novo, ó. Flexiono e levanto. Flexiono e levanto. Flexiono e levanto. Espero que vocês tenham gostado e compareça a Rio Artes Manuais, dia 18 a 22. Conto com vocês. Um forte abraço.